94, o que ela vai dizer pra gente, ó? Um laboratório farmacêutico desenvolveu anestésico tópico em forma de creme, destinado à aplicação na pele de pacientes submetidos em pequenas intervenções dermatológicas. As nanocápsulas são feitas de um polímero 100% biodegradável, adotadas de paredes semipermeáveis, tá? Então, elas são semipermeáveis, elas são feitas de nanocápsulas, são feitas de polímero 100% biodegradável, tá? E tem um núcleo oleoso, né? Então, ó, tem um núcleo oleoso que contém os princípios ativos da prilocaína e da lidocaína, né? O nanoanestésico é responsável pelo transporte e entrega dos princípios ativos na região desejada, né? Então, basicamente, a gente está falando aí da lidocaína, né? Um composto anestésico. A gente usa bastante isso também, a gente usa lidocaína no hospital, esse medicamento, né? Então, você vê que a prova aqui é uma prova para nível medicina, beleza? Então, se tu não é formado em medicina, né, tu já vai sofrer um pouco mais, né? Porque não sei se te contaram, mas você tem que fazer medicina primeiro para depois passar em medicina, tá? A prova do Enem é assim. A galera, acho que não entendeu ainda, tá? Primeiro tu faz medicina, aí depois tu estuda para passar em medicina, entendeu? É assim que tem que ser. Então, se tu não fez medicina, né, tu não saberia que a lidocaína é um medicamento que a gente usa, né, muito no hospital, é basicamente um anestésico tópico aí, né? Você passa ali a pomadinha, espera ali absorver e ela ajuda bastante ali a você não sentir, às vezes, tanta dor ali em determinadas regiões, tá? E aí você consegue, muitas vezes, fazer até procedimento estético, né? Tem alguns procedimentos estéticos que a gente consegue fazer utilizando aí a lidocaína, né? Agora, vamos lá. A utilização dessas nanocápsulas influencia no quê, né? No que elas influenciam? Olha só, nós temos aqui a epiderme, a derme e a hipoderme, né? Então, o que a gente tem que saber aqui? O conteúdo de histologia, basicamente, né? O que a gente vai ter aqui dentro disso? Vai mudar alguma coisa? Você saber histologia? Na minha visão, não muda nada. Para mim, seria uma questão mais de interpretação. O que eu posso interpretar? Qual que é a interpretação? Eu tenho produto normal, mas ele não consegue absorver tanto, né? Você vê que ele para aqui na epiderme, não é? Ele para aqui um pouquinho na epiderme. Ele não consegue chegar até na derme, né? E eu preciso que ele chegue aqui até na derme para que o princípio ativo tenha efeito, para que ele possa ser absorvido, não é? Então, olha só, o que ele tem? Ó, produto nanoencapsulado, né? Núcleo oleoso da parede polimérica. Ou seja, ele vai colocando aqui, ele começa a ser degradado e quando chega aqui na derme, ele é liberado. Aí, quando libera aqui na derme, basicamente a lidocaína, né? Ou a prilocaína, o paciente tem a sensação de anestesia, tá? A utilização dessas nanocápsulas implica no quê? Olha, a nanocápsula basicamente vai ajudar a transportar esse medicamento princípio ativo para que ele possa ser absorvido na região de interesse. Interpretação básica, tá? Interpretação básica. Agora, vamos a nível memorize, né? Leva o nível. Preciso até ligar aqui o ar-condicionado, que eu tô morrendo de calor aqui. Peraí. Tô morrendo de calor aqui, o bicho tá pegando. Vamos lá pra gente levar um pouquinho o nível, tá? Epiderme, derme e hipoderme. Primeira coisa que eu preciso que você saiba é o que é epiderme, qual que é a função da epiderme, tá? Alguns fundamentos importantes. Se a gente fosse falar de histologia, não sei se seria tão interessante você saber, mas características, quais são as características mais importantes da epiderme? Puxa aí uma folha e escreve, que isso aqui eu acho bem importante, tá? Ele vai ter aqui vai ser um epitélio, tá? A gente vai chamar de epitélio, né? É um tecido da pele, né? Epitélio pavimentoso, tá? Pavimentoso, e também chamado de estratificado, né? Mas não precisaria também trabalhar em cima disso. Pavimentoso já basta para você saber, né? Você imagina que é como se fosse pavimentos, assim, algo muito achatado que a gente vai ter aqui, né? Dentro disso, o que mais que eu posso dizer para você que é mais importante? A função. Qual que é a função da epiderme? Não tem como entrar na prova sem saber a função da epiderme, tá? Função da epiderme, isso aí, galera, que tá voando, né? Proteção. Cara, é a primeira linha de proteção, né? A tua pele, ela é a primeira linha de proteção. A gente tem neutrófilos, linfócitos, macrófagos, né? A gente tem macrófagos na pele também que ajudam ali a fagocitar, mas é a primeira linha de proteção essencial, pessoal. A primeira linha de proteção, a mais importante de todas. A primeira linha é a pele, tá? É o tecido epitelial. A função dele principal é a função de proteção, tá certo? Tanto que quando você tem uma queimadura de primeiro grau, uma queimadura de segundo grau, a pessoa morre por queimadura, pessoal? A pessoa morre por queimadura? As pessoas não morrem por queimadura. Elas morrem por quê, Renato? Infecção, tá? As pessoas que são queimadas, quando sofrem uma queimadura de 50%, 70% do corpo, por que elas morrem? Infecção, tá? Basicamente, ela tá com o corpo inteiro exposto, né? E ali ela fica suscetível a diversas infecções, e aí é difícil de combater. Ela tem tanto uma reação inflamatória, né, de construção e tudo mais, mas o principal impacto é justamente a questão da infecção, no problema das queimaduras, né? Você conseguir combater a infecção grave, porque ela vai estar basicamente com toda a estrutura, né, abaixo da epiderme dela ali exposta, né? Então, o principal problema de uma queimadura é infecção, tá certo? Esse é o principal impacto do porquê as pessoas acabam morrendo, tá certo? Agora,
Não uma pessoa que foi inteira ali, assada, né? A pessoa foi ali carbonizada por inteiro ali e sobrou só os ossos, né? Não tô dizendo disso. Tô dizendo no processo de queimada, né? Um dos casos mais... um dos espaços mais chocantes que a gente tem dentro do hospital para trabalhar, que são as áreas de queimados, né? Qual que é o principal problema justamente nisso? É você conseguir controlar ali a área de infecção, né? A área que está exposta, né? Tanto que um dos principais tratamentos para queimados, né? Inclusive passa lá na série Grey's Anatomy, que vocês vão ver, vai ser utilizar a pele de peixe, né? A pele de tilápia ali para você proteger aquela região, tá? E aí a pessoa que tá queimada, por isso que ela vive toda enfaixada, várias pomadas, uso de antibióticos ali intensos ali, né? Para que ela possa sobreviver até que a pele dela comece a se reconstruir, tá certo? Às vezes até precisa de um transplante de pele, algumas vezes, né? Porque o problema é justamente isso que está sendo exposto. Então, é um epitélio pavimentoso, estratificado. Um ponto muito importante que a gente precisa entender aqui sobre a epiderme, né, que é basicamente avascular, tá? É avascular, tá? Avascular. Isso significa que a tua pele, galera, a tua pele, ela não é vascularizada, né? Ela não tem vasos sanguíneos ali, tá? Se eu pegar aqui uma caneta aqui agora, ou qualquer coisa assim, né? Se eu pegar qualquer coisa aqui agora na minha pele, né? E eu pegar e raspar aqui assim, ó, pegar e fizer assim, ó, não vai sangrar, entendeu? Não vai sangrar, tá? Você vê que eu consigo tirar, ó, eu consigo tirar células de pele, toda vez que eu tô raspando, eu consigo tirar células, inclusive você descama, né? Você vai tirando pele, mas não sangra, né? Quem tem lesões de pele, dermatite, caspa, algo do tipo, é a mesma coisa, né? Você vê que você, às vezes, vai perdendo aquela pele, vai tirando, mas não sangra. É um epitélio ali, é uma casca ali que vai saindo, mas aquilo ali não sangra. O que sangra é mais na parte de baixo, tá? É esse o grande ponto ali que vocês precisam entender. Então, é um epitélio ali avascular, é o primeiro momento. Já a derme, né, pessoal? A derme já é um tecido conjuntivo. Aqui a gente já vai entrando aqui na parte do tecido conjuntivo, beleza? E aí, dentro disso, no tecido conjuntivo, a derme ela tem uma principal função aqui já dentro do primeiro momento, né? Dentro do primeiro momento, a derme, pessoal, o que a gente vai ter que ter noção ali sobre ela, tá? Tanto a derme quanto a hipoderme. A hipoderme ela é a região aqui mais vascularizada já dentro do primeiro momento, né? É uma região mais vascularizada, tá? Mais vascularizada, ok? Né? Você vê aqui que a gente também tem nervos aqui, né? A gente tem aqui regiões nervosas e vasos ali saindo. A derme, a principal função dela é a função de absorção, tá certo? É a função de absorção. Então aqui nós temos uma região mais vascularizada, serve para absorção, é onde nós temos glândulas ali que conseguem absorver, tá? Já a hipoderme aqui, já nesse ponto, ela já tem um pouco mais de gordura, tá? Ela já tem um pouco mais aqui de gordura também, tá certo? A gente já tem aqui já a função, por exemplo, que a gente pode colocar de controle da temperatura, tá? De controle da temperatura. Então, quanto mais fundo a gente vai indo, mais gordura a gente vai tendo. Então, se a gente fizesse um corte assim, né? Olha só, se a gente fizesse um corte na tua pele, primeiro, eu tenho a epiderme, vai rebater nela. Aí vai chegando a derme ali, logo abaixo, né, aonde eu vou ter algumas glândulas sudoríparas, glândulas de absorção, aonde o creme é absorvido, tem mais sistema nervoso, e a hipoderme lá embaixo, onde já tem mais a gordura, né? Você vê que num corte de faca, você vê aquela partezinha branca já saindo, né? Um corte muito profundo, quando sai aquela partezinha branca, é a gordura já saindo, né? Quando eu tinha que fazer sutura, a gente bota a gordura pra dentro, né? Quando corta, né? Às vezes chegava, sei lá, um paciente pra mim com o braço cortado, assim, e aí, às vezes, a gordurinha já tá saindo pra fora com corte profundo, né? Aí, o que a gente faz? A gente bota a gordura pra dentro de volta, ou empurra a gordura pra dentro de volta e suturo, entendeu? Ah, Renato, mas não vai causar infecção? Não, não vai causar infecção. Depois a gente dá um antibiótico ali, não vai causar nenhuma infecção. O próprio corpo combate ali, né? Não dá nenhum problema. A gente sempre bota a gordurinha pra dentro, né? E fecha de novo, né? Corte na mão também, sai muita gordurinha aqui, né? Algumas regiões sai muita gordurinha, a gente sempre empurra a gordurinha pra dentro, né? E sutura de volta pra fora, né? A gordurinha que tá saindo é basicamente essa região da hipoderme, da derme saindo, um corte profundo que a gente vai tendo ali, beleza? Então, olha só o que você entendeu aqui já no primeiro momento, que a epiderme, ela é um tecido avascular, ela não tem essas glândulas ali, ela não tem essa função, basicamente, de absorver medicamento, é a função só de proteção. Quem tem a função de absorver medicamento já é a derme, né, que possui glândulas, possui ali estruturas que conseguem conduzir, né, captar ali esses medicamentos, absorver ali esses medicamentos, também tem a função de secreção, tá? A hipoderme já é um pouco mais uma rede mais nervosa e vascularizada, né, nervosa e mais vascularizada, também tem algumas gorduras. Inclusive, quando a gente fala de queimadura, né, queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quanto mais fundo ali a queimadura for, ela pode chegar até a hipoderme ali, queimar ali, e aí basicamente você queima também o sistema nervoso, e aí a pessoa não sente nada, né? Por isso que o machucado superficial, ele dói muito mais do que uma queimadura profunda. Quando a gente vai limpar, tem gente que acha que dói, né? Então, quando a gente pega uma queimadura profunda, uma queimadura de terceiro grau, para limpar, a gente tem que fazer um processo de escamação, a gente tem que limpar bem ali, bem fundo, né? Mas se já perdeu ali todo o sistema nervoso, a pessoa não sente nada. Então, tem gente que fica agoniado vendo aquela limpeza profunda sendo feita. Ah, meu Deus, a pessoa tá doendo, a pessoa tá parada, não tá sentindo nada. Ela não sente nada. Entendeu? Por quê? Porque queimou ali, já destruiu ali a parte nervosa, tá certo? Que é a parte mais funda. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, hein?
Bom, a utilização de nanocápsulas, então, tem qual objetivo? Cara, a nanocápsula ela tem quase a mesma função quando a gente pensa na vacina de RNA. Pensa na vacina de RNA, coloca uma cápsula para que ela possa entrar lá dentro do RNA e despejar lá na parte onde eu vou absorver o RNA, né? Então a cápsula é só para a questão de transporte, né? A função da cápsula é para ajudar nesse transporte, para vencer a barreira da epiderme, e quando ela chega aqui na derme, que é uma região mais gordurosa, né? Uma região mais lipossolúvel, percebe que essa cápsula ela vai ser absorvida, porque é uma região lipossolúvel, né? E essa região lipossolúvel vai absorver a cápsula e vai liberar o medicamento. E o medicamento, que é um medicamento muitas vezes polar, vai ser absorvido pelos vasos que estão ali, né? Vai ser solubilizado, vai entrar nesses vasos, vai ser absorvido ali, né? Então você sabe que é uma região ali, muitas vezes lipossolúvel, que consegue absorver essa cápsula. Então, letra A, diminuição do tempo de vida do farmaco. Não, na verdade, aumenta o tempo de vida do farmaco, né? Porque basicamente a gente consegue fazer com que aquele farmaco que eu passei dê tempo dele penetrar fundo na pele, e que somente quando ele entra na pele ele começa a fazer a ação dele. Então eu aumento o tempo de vida dele. Enquanto, quando eu coloco o farmaco apenas na epiderme, pode ser que aquele farmaco evapore sem ter tido tempo dele penetrar. Eu diminuo o tempo de ação dele, né? Ele age menos, porque grande parte do farmaco acaba evaporando ali pela sua pele, pelas trocas de calor, né? É igual passar álcool ou passar acetona, né? Evapora muito rápido com a troca de calor ali na epiderme, né? A epiderme não consegue metabolizar. Então, até aquele farmaco penetrar na pele demora um pouco. Agora, quando coloca ali aquelas cápsulas, aquele creme, ele vai penetrando ali na pele, ele não vai evaporar porque tá dentro da cápsula, dá tempo dele penetrar e aí eu aumento o tempo de ação dele, né? Pela migração do medicamento da epiderme para a hipoderme, né? Ele não vai migrar tanto para a hipoderme, né? O objetivo dele é migrar ali para a derme, onde ele vai atuar mais. Facilitando a sua absorção na epiderme, pela interação do núcleo oleoso com a camada de gordura na pele. Não, porque a epiderme não tem gordura. Ele é um tecido avascular, pavimentoso, queratinizado, né? Aonde tem gordura? Na derme, na hipoderme. Só mais para baixo tem gordura. Não tem gordura na epiderme, né? Então a função de gordura ali, que é manter a temperatura, né? Serve ali muitas vezes ali para que regule a temperatura corporal, cria um isolamento, é mais na hipoderme, na derme que eu tenho gordura. A epiderme não tem gordura, tá? Letra C. Acréscimo na concentração dos princípios ativos do anestésico da epiderme, ampliando sua região de atuação. Acréscimo na concentração? Não, né? Não vai mudar a concentração, porque para aumentar a concentração eu teria que colocar mais medicamento. A cápsula não é medicamento, a cápsula é só uma capa, né? A concentração do medicamento continua a mesma. Agora o que muda? Utilização de uma maior quantidade de creme, na verdade, menor quantidade de creme, porque agora ele está mais eficiente, eu preciso de menos creme. Eu preciso de mais creme quando eu tenho ali, basicamente, sem essa cápsula, eu tenho que passar na pele. Aí eu vou pegar e incrustar de creme ali, né? Pra ficar ali quase todo branco teu braço ali de creme, pra que faça efeito, né? Agora, quando eu tenho um creme bem eficiente, eu não preciso gastar quase o refil inteiro do creme, né? Passa um pouquinho, ele vai ser absorvido e já fazer efeito, né? Pra manter a eficiência da droga, mesmo com a mini utilização da cápsula. Não é isso, né? Aumento do transporte e da absorção do princípio ativo, sim, a cápsula serve como transporte, né? E o princípio ativo acaba sendo mais absorvido, à medida que eles se degradam ao migrarem para a epiderme, para a derme, né? Sim, ele se degrada ao migrar. Quem se degrada? A cápsula, né? A cápsula se degrada ao migrar da epiderme para a derme, porque a derme ela é lipossolúvel e ali eu tenho uma cápsula feita de nanopartículas, né, polímeros apolares, e esses polímeros eles vão se degradar na região lipossolúvel, gabarito letra E. Beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.